Bem, gente, bom dia. Vamos iniciar nossa apresentação falando sobre a Yersinia. Bem, a Yersinia, antigamente denominado Pasteurella pestis, é um bacilo curto que na maioria das vezes mostra a coloração bipolar, em especial com a coloração da giença, né? E ela pode se assemelhar a um alfinete de segurança. O gênero Yersinia pertence ao filho Proteobacteria, classe Gamma-Proteobacteria, ordem Enterobacteriales e família Enterobacteriaceae. Em 1972, foi descoberta uma partícula viral de 27 nanômetros em um filtrado infeccioso de amostras fecais humanas em um surto de gastroenterite na cidade de Norwalk, Ohio, Estados Unidos. Desde então, os números de agentes virais associados a essas gastroenterites, elas têm aumentado progressivamente, sendo identificados rotavírus, astrovírus, Norwalk-like vírus. Historicamente falando, em 1894, o Alex Yersin ele identificou o agente responsável pela peste bubônica, que em sua homenagem foi denominado Yersinia pestis. No início dos anos 60, ao encontrar um grupo de culturas bacterianas com características comuns, provenientes da região da Escandinávia e outros países europeus e dos Estados Unidos, Frederiksson, ele reconheceu uma espécie do gênero Yersinia, que classificou como Yersinia enterocolítica, né? Nessas culturas estudadas, eles tinham isolados de suínos, de chinchilas e de humanos, associados com infecções intestinais. Essa espécie ela foi confirmada como causadora das infecções alimentares na sequência de um surto que ocorreu nos Estados Unidos em 1976, que afetou crianças que tinham consumido leite com chocolate. No ano de 1972, o Comitê Internacional de Sistemática Bacteriana incluiu o gênero Yersinia na família Enterobacteriaceae, abrangendo as espécies Yersinia pestis, pseudotuberculoses e enterocolítica. Atualmente, o gênero Yersinia é composto por 18 espécies. As espécies comprovadamente patogênicas para os humanos e animais são a pestes, pseudotuberculoses e a enterocolítica. Em 1999 e 2004, houve um total de 38.310 casos e 2.845 mortes, uma taxa de mortalidade de 7%. Então, esses relatórios, eles pararam de ser publicados em 2005. Assim, os dados mais recentes, eles são, digamos que, poucos disponíveis, embora se sabe-se que ocorreram aproximadamente 600 mortes por praga entre 2010 e 2015. Em torno de 80 a 95% dos casos reportados são originários da África. Cerca de 5 a 15% dos casos eles são relatados na Ásia e o restante nas Américas. Quase todos os casos, então, eles ocorrem em áreas rurais, com exceção de alguns surtos urbanos associados aos ratos, né? Então, é uma doença que ela é transmitida pelos roedores, então a peste é encontrada em focos endêmicos espalhados por todo o mundo. A peste, infecção pela Yersinia pestis, ainda constitui um problema de saúde pública porque se mantém em vários focos naturais em diversos países da África, Ásia e Américas, como eu havia falado anteriormente, né? Então, quanto à sua epidemiologia, a peste é bastante complexa, o que inviabiliza sua erradicação, né? Apesar dos avanços científicos, tecnológicos. Então, ela atualmente está incluída entre as doenças reemergentes. Quanto às atividades de vigilância da peste no Brasil, elas envolvem a captura sistemática de pulgas, roedores, para a pesquisa da bactéria e exames sorológicos nas espécies de roedores, indicadores e carnívoros domésticos, cães, gatos, por exemplo, que servem como uma espécie de sentinela ou indicadores da atividade pestosa, né? No continente americano, a peste ela vinha ocorrendo na última década no Peru, Estados Unidos, Brasil, reaparecendo no Equador em 1998, com 14 casos fatais. Em se tratando do Brasil, existem duas principais áreas de focos independentes.
focos do Nordeste, vai abrangendo uma extensa área correspondente ao polígono da Seca, que se estende do estado do Ceará ao norte de Minas Gerais. Então, a peste ela está incluída na classe 1 do Regulamento Sanitário Internacional, segundo o qual toda atividade pestosa ela exige notificação compulsória e deve-se manter uma vigilância permanente nos focos e nos locais por onde a infecção possa ser introduzida, a partir de focos ativos de outros países ou continentes. Então, quanto às ações de vigilância e controle da peste no Brasil, por várias décadas elas estiveram estruturadas no Programa de Controle da Peste, PCP, sob a direção da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, antes que era a FNS, com a colaboração do CNQAM, né, Amazonas Fiocruz. Em consequência da reforma do Ministério da Saúde e a reorganização do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, essas atividades elas estão sendo descentralizadas e elas estão passando na responsabilidade dos próprios municípios atingidos por essa endemia. A bactéria do gênero Yersinia pertence ao filo Proteobacteria, classe Gamma Proteobacteria, ordem Enterobacterialis e família Enterobacteriaceae. O gênero é diversificado, possuindo cerca de 18 espécies, que são diferenciadas por características bioquímicas e sorotipos. As espécies que infectam os humanos são a Yersinia pestis, a Yersinia pseudotuberculosis e a enterocolítica. E há cerca de 50 sorotipos, sendo que os mais comuns são o O3, o O8 e o O9. Quanto à morfologia, elas vão se apresentar em forma de corcobacilos, são gram-negativas, são imóveis, isso quando submetidas a uma temperatura de 37 graus Celsius, e possuem uma cápsula proteica. A Yersinia, pseudotuberculose e enterocolítica, elas possuem flagelos. E as bactérias também desse gênero, elas não produzem endosporos. Quanto à fisiologia, elas são anaeróbias facultativas, são pouco exigentes em termos nutricionais, o que explica o fato da Yersinia enterocolítica ser um habitante comum de mananciais superficiais, de lagos, de rios e até mesmo pode permanecer por meses nesses ambientes e na água filtrada, quando não tratada com eficiência. Cresce em temperaturas entre 0 a 44 graus Celsius, e sendo que a temperatura ideal é de 26, o pH varia de 4 a 10 e o ideal é 7,6, fermenta carboidrato sem a produção de gás e reduz em nitrato a nitrito. Quanto ao ambiente, elas habitam fezes humanas e de animais, água e alimentos. A Yersinia enterocolítica está presente em fezes de animais silvestres e domésticos. A pseudotuberculose é mais predominante em roedores, mamíferos e aves, e a pestes em roedores, como os ratos, esquilos, em coelhos e animais domésticos. Quanto aos meios de cultura, a maioria das linhagens de Yersinia elas vão se multiplicar nos meios de cultura usados na rotina laboratorial, como o agar-sangue, o agar-chocolate e o agar-SS, que é a Salmonella singela, e agar-McConkie, quando incubados a 37 graus Celsius em condições de aerofilia. Ela cresce bem em meios com altas concentrações de sais biliares e, consequentemente, é cultivada com sucesso em agar-McConkie e agar-SS. Nesses meios de cultura, as colônias são redondas, opacas incolores e medem aproximadamente 1 milímetro de diâmetro, após incubação a 25 graus Celsius por 24 horas. O meio seletivo usualmente utilizado para seu isolamento é o agar-SIM. Nesse meio de cultura, as colônias apresentam um centro côncavo e vermelho, circundado por uma borda transparente, dando um aspecto de olho de touro. É importante ressaltar que algumas linhagens de Yersinia pseudotuberculoses elas podem ser inibidas quando cultivadas em agar-SIM. No agar-sangue, as colônias elas não vão ser hemolíticas e elas se desenvolvem de forma abundante em meio líquido, tanto de água peptonada quanto de caldo simples. Dando continuidade ao trabalho, a Yersinia, antigamente Pasteurella, é um bacilo curto que na maioria das vezes mostra algum tipo de coloração bipolar, em especial a de coloração
e pode se assemelhar a um alfinete de segurança. As grandes epidemias aí associadas que ocorreram foi a peste negra na Idade Média, uma epidemia na Manchúria por volta aí de 1911, e a mais recente aconteceu um surto urbano nos Estados Unidos, associado a essa peste aí, a ratos, né, que ocorreu em Los Angeles entre o período de 1924 a 1925. Desde então, 90% dos casos de peste humana nos Estados Unidos ocorreram nas áreas mais rurais ou semi-rurais da região sudoeste, especialmente no Novo México, Arizona, Califórnia e Colorado. Em todo o mundo, a maioria dos casos, desde os anos de 1990, ocorreu na África. Nos últimos 20 anos, quase todos os casos ocorreram entre as pessoas morando em pequenas cidades e aldeias ou áreas agrícolas em todas as grandes cidades. E se tratando dos sinais ou mais especificamente de toda uma sintomatologia clínica, o que vai se manifestar, como vai ser as formas sintomatológicas que vão estar associado a este micro-organismo. A peste bubônica, a mais comum, a peste pneumônica, a primária ou secundária, a peste septicêmica. Então, a peste bubônica, a forma mais comum é o período de incubação em que vai estar associado, que vem ser de 2 a 5 dias, mas varia de algumas horas a 12 dias. O início de febre aí, que vem ser moderado em 39,5 a 41 graus Celsius, frequentemente acompanhado por calafrios, o pulso pode ser rápido e fino, uma hipotensão pode ocorrer. Outra questão também, aí como está associado também à imagem, vem ser os linfonodos, né? Que drenam, né, o local da inoculação pelas bactérias e tornam-se aumentados e sensíveis, bubões, né? E parecem logo após a febre. Os linfonodos femoral ou inguinal geralmente são envolvidos, seguidos pelos linfonodos axilares, como por exemplo aí na imagem. Os cervicais ou os múltiplos também. Normalmente, estes linfonodos estão extremamente sensíveis e endurecidos, cercados de edema considerável, por estar associado a algum tipo de inflamação, algum tipo de infecção ali, né? Podendo supurar aproximadamente na segunda semana. A pele por cima é lisa e avermelhada, mas a maioria das vezes não é tão quente. Também tem tipos de lesão cutâneas primárias, pápula, pústula, úlcera ou escara, que pode ali se formar no local da picada da pulga também, né? Então, se tratando da sintomatologia da peste pneumônica. O quadro de incubação, o período aí de incubação, vem ser de 2 a 3 dias, seguidos por um início abrupto de febre alta, calafrios, taquicardia, dor no peito, cefaleia, frequentemente graves. A tosse ela não vai ser tão importante no início, mas ela se desenvolve logo em 24 horas. O escarro é a princípio mucóide, logo se desenvolve estrias de sangue e então se torna uniformemente rosa ou vermelho brilhante. O que eles falam que são semelhantes a xarope de framboesa e espumoso. A taquipneia e a dispneia estão também presentes em todo o quadro sintomatológico da peste pneumônica primária. Já a peste pneumônica secundária é a mais comum do que a primária, e ela resulta da disseminação hematogênica de organismos provenientes de um bulbão ou outros focos de infecção. A maioria dos pacientes em tratamento com a peste pneumônica ocorre em 48 horas após o início aí dos sintomas. Eles podem chegar a óbito, né? Depois dessas 48 horas, se não tratados logo os sintomas. E a peste septicêmica
ela vem em forma bubônica também, ou sem forma bubônica, pode também estar presente. E os sintomas mais evidentes são as dores abdominais, decorrente de linfadenopatia mesentérica, o que ocorre em 40% dos pacientes, e por fim apresenta uma coagulopatia intravascular disseminada das extremidades. Então, na parte da patogênese, a patogenia ela vem ser também oriunda das pulgas, que se tornam infectadas quando se alimentam de um hospedeiro bacterêmico. E a Yersinia pestis, ela contamina o intestino destas pulgas, causando aí uma obstrução, fazendo com que estas se alimentem com maior intensidade e regurgitem as bactérias na circulação. Após a contaminação humana, a Yersinia pestis se dissemina por via linfática dentro dos nódulos linfáticos. Os bacilos estimulam uma resposta inflamatória intensa que é detectável clinicamente como um bulbão, que histologicamente apresenta leucócitos poliformonucleares de necrose hemorrágica com destruição da arquitetura normal e concentrações densas de bacilos extracelulares. A bacteremia secundária é comum e, na ausência de terapia específica, pode levar a pneumonia, coagulação intravascular. Bem, em relação ao diagnóstico, a praga ela deve ser considerada em qualquer paciente com doença febril, aguda ou risco de exposição a animais infectados ou doença em uma área de região endêmica, né? Uma história cuidadosa e um exame físico completo são necessários para fazer um diagnóstico. Um diagnóstico tardio está associado a uma alta taxa de letalidade, né? Exames laboratoriais precisos também para evidenciar se realmente aquela cultura é positiva para aquele tipo de micro-organismo, e radiografias, né, de tórax que devem ser obtidas para descartar ali qualquer tipo de pneumonia associada. Então, com base no histórico, as primeiras infecções humanas causadas por Yersinia enterolítica surgiram por volta aí de 1960 em alguns países europeus, como por exemplo a França, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha e mais tarde na Suécia. A Finlândia também surgiram alguns surtos por lá. E a Hungria também. A partir de 1960, começaram a surgir fora da Europa alguns surtos, como por exemplo nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul, no Congo belga, no Japão, e no Brasil aí os primeiros relatos de casos começaram a aparecer por volta de 1969. Se predomina mais assim em relação quando se tem um surto é que a hierciniose ela é frequentemente caracterizada por uma diarreia bem intensa e ou vômitos. Entretanto, a febre e a dor abdominal são as mais comuns. As infecções causadas por Yersinia são similares a apendicites, linfadenites mesentéricas, como eu já havia falado. E a bactéria também pode causar infecções entre outros lugares, como ferimentos, articulações e trato urinário. A dose mínima da infecciosidade é desconhecida. E o início da doença acontece normalmente entre 24 e 48 horas após a ingestão de algum alimento contaminado. Em relação à prevenção, é evitar o consumo de água de rios, riachos e poços sem tratamento de desinfecção prévio. Consumo de carne também suína mal cozida, higienizar as mãos após o contato com animais e seus intestinos, evitar contaminação cruzadas de alimentos crus aí com alimentos cozidos,
no caso. Então, sobre os norovírus, eles são um grupo de vírus que causam diarreia, vômitos e cólica estomacal. É comum chamar o vírus por engano de gastroenterite, gripe estomacal e intoxicação alimentar. Mas ele não apresenta nenhuma relação com a gripe, que geralmente provoca afecções respiratórias. Em 1972, foi descoberta uma partícula viral de 27 nanômetros em um filtrado infeccioso de amostras fecais humanas em um surto de gastroenterite na cidade de Norwalk, Ohio, Estados Unidos. Desde então, os números de agentes virais associados a essas gastroenterites, elas têm aumentado progressivamente, sendo identificados rotavírus, astrovírus, Norwalk-like vírus. Devido à baixa carga viral nas fezes e à dificuldade de propagação em cultura de células ou animais de laboratório, a classificação desse vírus só foi definida a partir de 1990. Desde então, os genomas de alguns calicivírus têm sido sequenciados, permitindo assim o enquadramento da maioria desses vírus na família Caliciviridae. Os membros do gênero Norovírus acometem uma grande variedade de espécies hospedeiras, que incluem bovinos, ovinos, suínos, felinos, cães e roedores. Sobre a epidemiologia das doenças diarreicas transmitidas por água e alimentos, elas são rapidamente alteradas com as mudanças no comportamento humano, no que diz respeito à economia global, à indústria e adaptações microbiológicas. São comumente encontradas em hospitais, escolas e creches, viagens em navios transatlânticos e casas de repouso para idosos. Então, apesar de afetarem indivíduos de todas as idades, altas taxas de mortalidade e morbidade elas podem se observar em crianças, idosos e pacientes imunocomprometidos. Em países subdesenvolvidos, a incidência das gastroenterites é elevada, sendo a segunda causa principal de morte em crianças menores de 5 anos de idade, como eu havia falado. Os norovírus pertencem à família Caliciviridae, são vírus não envelopados, possuem cadeia simples de RNA e estão divididos em 5 genogrupos, contendo cerca de 31 genótipos, sendo 8 genótipos no primeiro grupo, 17 no segundo, 2 no terceiro, 2 no quarto e 1 no quinto. Entre eles, o G1 e o G2 são genogrupos que apresentam maior diversidade genética. Os norovírus dos genogrupos 1, 2 e 4 são encontrados em humanos, e os genogrupos 3 e 4 são encontrados em bovinos e camundongos. Recentemente, estudos de epidemiologia molecular têm demonstrado que 70% dos surtos por norovírus são causados pelo genotipo do grupo 2. Se tratando-se do norovírus, atualmente considera-se que na maioria das gastroenterites, principalmente as infantis, são considerados os sintomas mais predominantes, seja causados por os tipos de vírus diferentes a estas famílias, como por exemplo, Reoviríade, que venceu o rotavírus, o Caliciviríade, que venceu o norovírus e o sapovírus, Astroviríade, que venceu o astrovírus, e a Adenoviríade, que venceu o adenovírus. A patogenicidade dele é altamente infecciosa, né? Que é onde vai se predominar pela via oral. E esses vírus, eles são estáveis em ácido, possuindo habilidade ali para sobreviver na passagem pelo estômago. E eles são altamente infecciosos, devido à combinação de baixa dose infectante, né? Que vence as partículas virais. E o alto nível de excreção viral, relacionado às cópias de RNA por gramas ali de fezes. E a excreção prolongada após a recuperação clínica. O vírus ele é replicado no citoplasma dos enterócitos, desses enterócitos, e onde o RNA de
polaridade positiva, ele atua como mRNA. Estudos mostram que a eliminação do vírus pode continuar por mais de 2 semanas após uma fase ali sintomática da doença, além de casos relacionados à infecção assintomática, com a implicação nos surtos ali causados por doenças de transmissão alimentar, no caso. E há poucas evidências que os norovírus, no caso, causam infecção crônica em hospedeiros normal. No entanto, um estudo realizado em crianças e adolescentes imunocomprometidos reportaram a essa eliminação. Então, sobre o diagnóstico, tem um diagnóstico laboratorial, né, que vem ser aí o método diagnóstico clássico, que é a microscopia eletrônica ME, que detecta aí as partículas virais com 27 a 30 nanômetros de diâmetro, denominada SRSV. Esse método é usado em laboratórios de saúde pública em muitos países. No entanto, esse método ele requer um microscopista altamente qualificado e o equipamento vem ser muito caro, que torna aí, na maioria dos estudos, inviável, né? Se tratando dos estudos epidemiológicos ou clínicos. E o método de ELISA, né? Imunozimático, para a detecção aí do antígeno viral, que utiliza proteínas virais do capsídeo do norovírus. E a técnica molecular de, de RT-PCR, que é desenvolvida para a identificação do norovírus e é sensível e mais específica, possibilitando estudos epidemiológicos para a identificação de surtos de gastroenterites. Com relação aos surtos, o período de incubação da gastroenterite por norovírus varia de 10 a 72 horas, mas geralmente de 24 a 48 horas. E a doença, na maioria das vezes, se resolve dentro de 24 a 48 horas, podendo durar uma semana ou mais. E vem a se caracterizar por uma diarreia, de vômitos, dor abdominal, mal-estar e sintomas constitucionais, como cefaleia, febre baixa, calafrios e mialgia. Em julho de 2005, os surtos de gastroenterites foram notificados ao Serviço de Controle de Infecção ali do residencial israelita, né? Albert Einstein, instituição de longa permanência, que fica em São Paulo, localizada aqui no Brasil. O local desse surto possuía 150 residentes, em instituição de longa permanência e uma equipe clínica formada por 40 pessoas. Então, aqui foi o surto de infecção por norovírus em instituições de longa permanência no Brasil. Aqui é a imagem do artigo, que mostra claramente a sintomatologia clínica baseada em mais de dois pacientes que tiveram os mesmos sintomas, apresentados os mesmos quadros sintomatológicos no dia. O surto ocorreu entre 8 e 29 de julho de 2005, envolvendo 95 casos, 62 residentes em instituições de longa permanência e 33 funcionários. E foram vistas e diagnosticadas as amostras de fezes dos pacientes com gastroenterites aguda em 8 residentes e um funcionário, onde foram enviadas ao laboratório vírus entéricos do Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, para a identificação do agente do surto. As formas primordiais aí, se tratando da transmissão, vem ser pelo ar ou vômitos,
também que podem facilitar a disseminação do vírus durante os surtos. Essa hipótese é confirmada pela taxa, né, da doença nos funcionários que trabalharam em contato próximos ao residente da instituição, o que foi abordado no artigo em questão, com base no estudo detalhado do artigo. O que foi visto também é que a presença dessa combinação no surgimento de água não foi a causa desse surto, pois na análise microbiológica deles, os residentes da instituição e funcionários não, não chegaram a ingerir a mesma água e possivelmente não a infecção não foi oriunda da água. Tratando-se, né, das formas de transmissão, os produtos de limpeza atribuíram para reforçar que a higiene das mãos e outras medidas de precauções, né, e os principais focos de controle desse surto têm que ser adotados. E com isso, voltando-se a se tratar do artigo, eles relataram também que os principais focos de controle foi isso, intensificar mais a higiene das instalações, como primordialmente os focos relacionados a esse controle. E o treinamento da equipe, higiene das mãos, implementação de medidas de contato de solicitação para os funcionários não retornarem ao trabalho entre 48 horas a 72 horas após aí a resolução desses sintomas. Em relação à prevenção do norovírus, lavar as mãos com água e sabão antes e depois de ter contato com alguém infectado ou com objetos usados por eles, limpar as superfícies com hipoclorito a 2%. O norovírus ele persiste em superfícies inanimadas secas de 8 horas a 7 dias. Então, é muito importante limpar as superfícies. Também, para evitar a transmissão secundária, é necessária a prevenção de contaminação alimentar, né? As boas práticas ali relacionadas às questões higiênicas e sanitárias também tem que ser intensiva nos manipuladores de alimento. Funcionários doentes não devem preparar alimentos por período mínimo de 3 dias após a doença, para evitar surtos de gastroenterites. Então, são medidas que venham a combater as formas de transmissão.